Hoje nós trouxemos para conversar com vocês uma das personalidades mais inteligentes, mais preparadas e mais esplêndidas que nós poderíamos trazer para vocês. É o professor Dr. Carlos Antônio Lucchi. Lucchi, muito obrigado por você ter vindo. Eu é que agradeço, sempre amigo Naline, já há muitos anos que nos conhecemos. Lucchi, conte um pouquinho para os nossos jovens, como foi a sua trajetória? Como é que você se endereçou para a economia? Bom, a minha trajetória é uma trajetória de uma família muito simples, humilde, de imigrantes espanhóis, e eu morava no Brás. Eu nasci em 1947 e a partir de lá eu fui fazendo a tradicional escola primária. Naquela época as escolas públicas eram as melhores e acabei ingressando no departamento de economia como aluno da faculdade de economia, mas por falta de opções, porque como eu tinha que trabalhar eu não podia optar por nenhum curso que fosse integral. E naquela época, 1967, 68, o Delfim Neto, ele estava assumindo o Ministério da Fazenda. Então a economia estava em alta. E eu acabei fazendo economia sem ter a menor ideia do que aquilo representaria. E se apaixonou? Eu me dou bem com a economia, mas não posso colocar assim como uma paixão, como alguns amigos meus. Eles só falam de economia de manhã, à tarde e à noite. E a FIP, como é que ela nasceu? A FIP, ela foi surgindo assim como uma série de outras fundações, final da década de 60 e começo da década de 70, que era dar flexibilidade para a Universidade de São Paulo. E havia uma necessidade de dar mais flexibilidade para a atuação de professores dentro dos vários departamentos. E aí foram surgindo algumas ideias e decidiram constituir as chamadas fundações de apoio. No caso, a FIP foi criada em 1973 para dar o apoio para o Departamento de Economia. O que a FIP tem feito para São Paulo? Olha, ao longo do tempo, a FIP, digamos, dentro desse espírito, constituída por professores do Departamento de Economia, ela começou a trabalhar sempre muito ligada com grandes questões econômicas, a questão de emprego, desenvolvimento, mercado de trabalho, e muito ligada ao governo federal. Ao longo do tempo foi havendo, digamos, uma redução dessa importância do governo federal no financiamento de contratos através da FIP e ganhando importância o governo do estado de São Paulo. E a FIP foi se acomodando e foi se direcionando, digamos, de acordo com as mudanças que foram ocorrendo na atuação dos governos estaduais, governo federal, e bem como nos governos municipais. Então a FIP foi se moldando de acordo com, digamos, a atuação do setor público. Embora pelos estatutos da FIP a gente não tenha, digamos, nenhum impedimento para trabalhar para a iniciativa privada, mas de modo geral a gente sempre está trabalhando do lado do setor público. É bem verdade, digamos que em função de que a economia brasileira já desde o início da década de 80, ela tem apresentado um processo de desenvolvimento muito lento, com reduções drásticas das taxas de crescimento e particularmente nos últimos anos houve até um declínio do nível de atividades. As pessoas começaram a fazer uma crítica muito severa na atuação do setor público. E aí ficou marcado no Brasil que hoje setor público é sinônimo de vício, de desperdício, enquanto setor privado é sinônimo de virtude. Mas quando na realidade não é bem assim. Tanto o setor público quanto o setor privado, eles sofrem, digamos, dos mesmos problemas e eles juntos têm que resolver esses problemas da sociedade brasileira. A gente não pode pensar
digamos, imprescindir da atuação do setor público nas suas várias dimensões, na área, principalmente na área da educação, da saúde, para promover o desenvolvimento econômico. Ainda que a gente perceba que tem muitas pessoas, digamos, que acreditam que o Estado mínimo é a melhor alternativa, mas eu discordo completamente dessa posição. O Brasil sempre se caracteriza por tentar resolver os problemas através de leis e muitas vezes indo contra, digamos, certos determinantes de condições contra econômicas. Os fatos, né? Contra os fatos. Né? A Universidade de São Paulo, né, que é considerada uma das maiores do mundo, né, uma das melhores, parece que tem perdido alguma classificação, pelo menos em alguns rankings aí, a Unicamp passando. O que você acha que precisaria haver na universidade para que ela fosse realmente a grande transformadora da realidade brasileira? Eu sou professor universitário, então sempre é conveniente ressaltar, digamos, meu papel fundamental, a essência de toda a minha trajetória de vida. Mas eu acredito que as universidades, digamos, isso não apenas a nível do Brasil, mas a nível mundial, elas foram dando uma importância muito maior para atividades de pesquisa e de publicação dos professores do que a realmente devida, porque, a meu ver, particularmente quando a gente considera uma universidade pública e quando consideramos um país, digamos, como o Brasil, o principal papel da universidade é formar bons quadros, sejam advogados, médicos, engenheiros, eventualmente até economistas. E isso ela tem conseguido cumprir esse papel. Entretanto, digamos, ao longo do tempo, foram incentivos que foram sendo dados e há uma ênfase maior, não na questão do ensino, e uma ênfase muito maior na questão da pesquisa. A pesquisa é importante, claro que a pesquisa é fundamental, mas o ensino é ainda mais importante. Sim. Luque, a economia, que é a sua opção preferencial, no fim, você falou que foram as circunstâncias que o levaram a estudar economia, mas ela passou a ser parte integrante da sua vida, né? E ela é uma ciência muito criticada, né? Assim, ela é, e com razão. O vulgo, né, o Jejuno, fala que os economistas sempre erram, né? É verdade. Fazem também. profecias, fazem vaticínios e nada dá certo, né? Aí, você concorda com isso? Por que existe esse ressentimento em relação à economia? Olha, existe de uma natureza já da própria origem da economia, porque o economista é aquele chato, é aquela pessoa que, vamos supor, você está sonhando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e o economista sempre traz, mas nós não temos dinheiro para fazer tudo isso, então nós temos que priorizar. Então o economista sempre, digamos, tem um aspecto de frustrar sonhos. Eles também têm uma questão, a economia, afinal de contas, é uma ciência humana que depende do comportamento de pessoas, se elas estão mais otimistas, menos otimistas, e depende de uma série de circunstâncias. Mas os economistas falam sobre economia, e particularmente sobre o futuro, como se aquilo fosse quase que inexorável, quando na verdade não é nada disso. Qualquer fala do presidente, ou do presidente aqui do Brasil, ou dos Estados Unidos, pode mudar muito os rumos. E, portanto, eles sempre acabam errando, né? Então, os economistas, digamos, eles têm uma pretensão de afirmações que não estão baseadas em modelos econômicos, porque existem modelos econômicos de várias e distintas naturezas,
mas é mais uma convicção pessoal. Tem uma frase do Milor Fernandes, quando ele dizia que você não precisa se preocupar com o que você fala em matéria de economia, porque sempre alguém, e com igual bom senso, vai dizer justamente o contrário. Mas o Estado brasileiro ainda tem gordura para ser cortada? Nós estamos falando no Estado de São Paulo, que está aí numa queda de braço em relação à estatização. Há críticos e há pessoas que apoiam. Nós temos como reduzir o Estado de São Paulo, por exemplo? Sempre existe isso, inegavelmente. Você tem sempre formas de tentar racionalizar cada vez mais. É mais ou menos como barba, né? Você tem que fazer todo dia, porque não adianta você fazer um processo de racionalização, achar que ele começa, termina, porque depois de algum tempo as questões voltam. A gente sempre tem que entender, digamos, aí fazendo uma diferença com o setor privado, de que o Estado trata de coisas complexas. Ele não produz, digamos, automóveis. Automóveis, mais ou menos, todo mundo sabe como é que produz, mas o Estado tem que produzir educação. Mas não é educação para um extrato. Você que foi secretário de Educação sabe muito melhor do que eu. Não é educação para um extrato superior, digamos, da população de adolescentes ou crianças. São para comunidades carentes. Então, você produzir uma educação de qualidade lá não depende só da educação, depende de todos os outros serviços. Então, o Estado, digamos, ele vai, pela dificuldade que ele tem sempre de se organizar, por algumas questões que também são fundamentais, por exemplo, a questão da estabilidade do servidor público. Mas que está sendo discutido, não é isso? Que é fundamental que se discuta, porque eu assisto, assim como tem gente que trabalha 24 horas por dia, eu também tenho pessoas, digamos, que eu percebo que não se dedicam. Acomodadas, então né? é fundamental que tenha um mecanismo rápido, eficiente, de que essas pessoas, digamos, tenham que sair. Então, eu acredito nisso. Existe ainda racionalização que pode ser feita, mas sempre lembrando que o setor privado também tem, digamos, problemas semelhantes. E sempre também lembrando que se o Estado gasta mal, o setor privado recebe bem. Digamos que se você tirar funcionários públicos, o restante do gasto do Estado é com juros, questão da taxa de juros, é questão com os fornecedores de todos os serviços que o Estado contrata, que é setor privado. Agora, a ideia de PPP, né, de parceria público-privada, ela pegou, é uma ideia que foi concretizada, nós conseguimos implementar, ou se não, ou não completamente, o que está faltando para que ela vingue? A questão das PPPs, elas são importantes, porque em algumas áreas não faz muito sentido você ter o setor público atuando diretamente. São áreas que a tecnologia muda muito rapidamente e, consequentemente, quando você faz um concurso público, onde a pessoa vai ficar 30 anos dentro do setor público, certamente depois de 2 anos já está defasado. Então, identificando essas áreas, o setor privado dá uma resposta muito melhor. É claro que, por outro lado, a gente também não pode achar que as PPPs, digamos, representam a solução para tudo. Tudo pode ser resolvido por PPP, porque essa é a visão que hoje nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil que é aquela, se for setor privado vai funcionar bem. Quer dizer, então também a coisa não é tão clara. Na questão das delegações extrajudiciais, o Estado ele entregou para o Judiciário, que é um fiscal extremamente minucioso, severo, as corregedorias, o
o delegado extrajudicial, tem o corregedor permanente, que é o juiz da vara ou da comarca em que ele está. Depois tem o corregedor geral, que é o desembargador do Tribunal de Justiça, encarregado da corregedoria. E ainda uma corregedoria nacional, que está no Conselho Nacional de Justiça. E essa fiscalização é impiedosa às vezes, porque há muitas cassações de delegação, né? Então perder a delegação é uma sentença de morte para esse delegatário. Agora, pensou-se aqui em São Paulo em adotar um regime das charter schools de Nova York. O Estado hoje tem na Secretaria de Educação 400 mil pessoas na folha de pagamento, 5.400 escolas, 4 milhões de alunos, já houve 8 milhões de alunos, né? E seria menos dispendioso entregar à família uma espécie de voucher, um cheque, e o pai ou a mãe escolheriam a escola de sua preferência na rede privada, e isso talvez incentivasse as escolas a terem mais qualidade, etc. Mas é considerada uma privatização de uma obrigação que é também do Estado, mas não se diz que a educação deve ser diretamente propiciada pelo Estado. Não, perfeito. Sempre temos que tomar os cuidados. Por exemplo, a proliferação, digamos, eu estou falando da educação superior, pelas escolas privadas, seguiu, digamos, essa estratégia. Olha, existiam escolas, prédios, salas de aula, professores, funcionários, e faltavam os alunos. Então teve todo esse financiamento, mas não se controlou a qualidade. Sim. Então, a nossa área de direito é tétrica a situação. Então isso, digamos, sempre é importante. A estratégia em si, ela pode ser boa ou ter resultados péssimos, não em função da estratégia, da direção, mas muito mais de se os controles adequados estão sendo exercidos. Porque uma coisa que o Brasil inteiro está discutindo hoje, que é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, eu acho que da maneira como ela foi conduzida, ela me pareceu, digamos, um pouco, se tentou colocar todo mundo no mesmo saco. A reforma da Previdência privada, o regime geral, e da Previdência dos servidores públicos. No regime geral, até mais ou menos por volta de 2013, ele era relativamente equilibrado. Quando a gente vai para a aposentadoria, digamos, dos funcionários públicos, eu sinto que no Brasil existe uma grande hipocrisia. Mas normalmente, digamos, outro dia eu estava pegando com um amigo meu, Hélio Zilberstein, remuneração de diretores de bancos. Os dados que ele me deu é de que diretor de banco na carteira tem uma média de remuneração de R$40 mil na carteira. Então, se a gente somar essa remuneração, vai mais do que R$100 mil. Mas ninguém fala nisso. Vão argumentar. Não, mas aqui a aposentadoria, vamos supor, de diretores, sejam de bancos ou sejam de empresas, grandes empresas, eles provêm do setor privado, o dinheiro não é público. Mas isso é fantasioso, para não dizer enganoso, porque todo o dinheiro vem do público. Quem paga, digamos, o apresentador de televisão ou o diretor do banco, somos nós. Eu acho que a aposentadoria, ela é essencial à reforma, mas ela por si só não vai solucionar o problema do Brasil. O que você diria para os jovens? Nós estamos conversando e quem nos assiste quase sempre são os jovens que estão aí trabalhando nos registros de imóveis. Como é que eles se preparam para os próximos 30, 40 anos? Olha, realmente eu acho que essa é a grande questão. A primeira questão é que eles têm uma virtude que ninguém vai substituir, que eles são jovens.
que eles têm a vida pela frente. Eu acho sempre, até pela minha própria trajetória pessoal, é que eles sempre têm que estar sempre se preparando. Nunca eles podem estar confortáveis com aquilo que eles já alcançaram, nem com o conhecimento que eles detêm. Digamos, o conhecimento que eles detêm hoje, eventualmente vem, digamos, uma mudança tecnológica e eles ficam completamente defasados. Então, sempre é fundamental estar antenados, digamos, nessas mudanças, se preparando. E sempre aquela uma frase que já fica muito clássica, mas que eventualmente ainda seja de utilidade, é estar preparados para aprender. Muito bom. Nós conversamos com o professor, doutor Carlos Antônio Luque. Nós ficamos extremamente gratos pela sua entrevista, Luque. Esperamos que você tenha aqui na Arispe, na Uniregistral, um ponto de apoio e de visita, que você volte muitas vezes aqui, porque nós sempre aprendemos com você. Muito obrigado, Naline, você sempre um grande amigo. E eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e estou sempre à disposição. Uma honra estar aqui presente e particularmente ao seu lado. Oh, que bom. Muito obrigado. Um abraço para vocês.